Amém, queridos? Diga comigo assim: Deus é bom em todo tempo. Diga: em todo tempo, Deus é bom. Amém. Abra a Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Lucas 23. e diante. Vai aparecer aqui no telão também para vocês. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estávamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Feche os olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade gloriosa, grandiosa de estarmos na tua casa, na tua presença, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, sendo ministrados por ti. Meu Deus, eu quero te pedir que tu fale ao nosso coração de uma forma muito clara, que teu Espírito nos traga o entendimento, Senhor, daquilo que tu tens para nós nessa noite, e que possamos sair daqui fortalecidos, edificados, e, Senhor, praticantes da tua palavra, porque ela, Senhor, é vida para a nossa vida, ela é fôlego, Senhor, para a nossa subsistência, e nós dependemos desse alimento sagrado, e por isso oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse episódio que nós lemos fala da crucificação de Jesus, e fala que Jesus foi crucificado e ao seu lado foram crucificados dois malfeitores, dois bandidos foram crucificados ao lado de Jesus. O termo que a Bíblia usa é malfeitor, que é a junção, do mal com feitoria, que quer dizer que eram pessoas que praticavam o mal, pessoas que faziam coisas más. Então, quando o oposto disso seria o benfeitor, aquele que faz coisas boas. Então, esses dois homens que estão ao lado de Jesus, um à esquerda, outro à direita, não são pessoas boas, eles são criminosos, não são pessoas qualquer, são pessoas que fizeram maldade enquanto em vida. E não são criminosos qualquer, não se tratam aqui de ladrões de galinha, mas se tratam de grandes criminosos. Para vocês entenderem um pouco, essa morte que essas pessoas estão morrendo, da crucificação, não era uma morte qualquer, ela é como se fosse a sentença máxima de um crime cometido. Mas não só a sentença máxima, ela é considerada a pior das punições, a punição mais cruel que eles tinham na época. É uma punição tão cruel que, por exemplo, um cidadão romano raramente era crucificado. A sentença máxima do cidadão romano não era a crucificação, porque para eles era tão cruel, que o cidadão romano não poderia sofrer esse tipo de punição. Então era uma punição reservada para aqueles que não eram romanos, e normalmente aplicada a pessoas que cometiam crimes severos, como por exemplo, um escravo que se insurgisse contra o seu senhor e matasse o seu senhor.
Então ele era sentenciado a uma morte cruel e de certa forma com o objetivo de exemplificar para os demais escravos o que aconteceriam com eles se fizessem atos semelhantes. Então ele era exposto à vergonha da cruz, ele era exposto a esse sofrimento tão terrível, a essa morte tão agonizante que era a morte da cruz. Ou quem sabe alguém que aplicasse ou tentasse aplicar algum ato terrorista contra o Estado, se levantasse contra o império, o imperador, e insurgisse ali em movimentos de revoltas que envolvesse mortes, que envolvesse grandes ações contra o império. Esse tipo de pessoa é quem era sentenciado para esse tipo de morte. Então, quando nós estamos falando desses malfeitores, nós estamos falando daqueles bandidos que diante do tribunal, eles receberam a pior sentença que havia na época. Eles receberam a sentença máxima e a humilhação máxima que poderia se aplicar a alguém. Não tem como falarmos disso e não lembrarmos que no meio desses malfeitores está ali um homem inocente. No meio desses dois criminosos está alguém que nenhum pecado cometeu, que nenhum erro fez, que nenhum crime cometeu. Está ali Jesus. E você sabe qual foi a condenação que foi escrita na cruz? Porque era costume escrever a condenação. E escreveram lá: esse é o rei dos judeus. Como se fosse uma condenação por um crime político ou qualquer que ele tivesse cometido. Mas tanto eu quanto você sabemos que Jesus não tem pecado algum, Jesus não tem erro algum, não tem falha, não tem crime. Mas se ele está naquela cruz e se ele está ali sendo crucificado, é por causa do meu crime e do seu crime, é por causa do meu pecado e do seu pecado, é por causa do meu erro e do seu erro, é por causa da minha falha e da sua falha. São os nossos pecados quem pregaram Jesus naquela cruz. Foi por amor a nós que ele deu a sua vida, foi por amor a nós que ele entregou a sua vida naquela cruz, que ele morreu morte tão humilhante, tão vergonhosa, tão vexatória, reservada para os piores dos criminosos, a pior e mais agonizante morte da época, a mais vergonhosa morte da época, foi reservada ao nosso Jesus, ao nosso Cristo, e ele assim se submeteu a tal morte por amor a mim e por amor a você. Há um texto muito conhecido que você deve saber de cor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para nos salvar, para nos transformar. Então preste atenção, Jesus morreu em nosso lugar, Jesus morreu para assumir o nosso pecado, e foi por meio do sangue derramado de Jesus que eu e você fomos perdoados, lavados, remidos, santificados, purificados, e por isso não temos mais nenhuma condenação contra nós, porque a culpa e o castigo que nós deveríamos sofrer, Jesus sofreu por nós na cruz. Amém, queridos? Mas o texto nos conta, e não é à toa quando a Bíblia nos dá informações, que haviam ao lado de Jesus dois malfeitores, duas pessoas que não são inocentes, duas pessoas que cometeram crimes hediondos, crimes terríveis, duas pessoas que deveriam estar ali, inclusive uma delas falando com a outra diz isso: nós estamos recebendo a punição justa pelos nossos malfeitos, pelos nossos crimes, pelos erros e crimes que nós cometemos. Então ali estão dois malfeitores, dois homens que estão morrendo ao lado de Jesus, mas estão morrendo porque fizeram coisas erradas, porque cometeram crimes. Mas nós vemos aqui
duas atitudes diferentes diante da mesma cruz. Os dois estão no lugares VIP ali, assistindo, vamos dizer assim, né, o maior evento da história da humanidade. Mas eles têm duas reações diferentes à mesma cruz que eles estão contemplando. O primeiro, que é citado de forma muito arrogante, ele se volta para Jesus e diz assim: olha, tu não és o Cristo, desça daí, se livra daí e salve também a nós. E o texto faz questão de nos revelar qual era o tom, o nível do tom que esse homem estava falando, porque o texto diz que aquele malfeitor, blasfemando contra Jesus, falando arrogantemente, falando negativamente, falando mal, ele diz assim: tu não és o Cristo, desça daí, livra-se a si mesmo e livre também a nós. Mas é interessante que, apesar da arrogância, da prepotência desse malfeitor, e apesar de nós não nos assemelharmos a ele, talvez na maneira blasfemosa como ele se volta para Jesus, muitas vezes nós nos assemelhamos a ele nos pedidos que nós fazemos a Deus. Porque o que esse homem está pedindo é o seguinte: se você é Cristo mesmo, prova, faz um sinal, faz um milagre e prova que você é Deus, prova que você é o Cristo e me abençoe também. Quantas vezes, sem perceber, fazemos orações desse tipo? Deus, se tu estás comigo mesmo, faz tal coisa. Como se Deus precisasse nos provar que é Deus, como se Deus precisasse provar para nós de que Ele tem poder, de que Ele é soberano, de que Ele está no controle, de que Ele cumpre a sua palavra, de que Ele cumpre as suas promessas. Quantas vezes, de uma maneira até arrogante, fazemos esse tipo de oração? Deus, eu tenho sido fiel a Ti, não vais me abençoar? Senhor, eu dizimei, eu ofertei na Tua casa, cadê a minha vitória, cadê a minha bênção? Oh Deus, se Tu de fato queres que eu faça tal coisa, abra tal porta, ou faça isso ou aquilo. Nós prepotentemente pedimos sinais para Deus, arrogantemente determinamos o que Deus tem que fazer para que nós creiamos, o que Deus precisa fazer para que nós acreditemos. Enquanto contemplava aquela cruz, esse ladrão, ele não conseguiu se demover da sua arrogância, ele não conseguiu se demover da sua prepotência, e ele pediu um sinal para Jesus, para que ele cresce. Ele pediu que Jesus fizesse aquilo que ele queria que Jesus fizesse, para que ele pudesse crer e acreditar que Jesus era quem Jesus estava dizendo ser, ou quem as multidões, o cenário, a situação dizia que ele era. Do outro lado, contemplando a mesma cruz, está um outro malfeitor. Quando a gente lê o texto e ouvimos a fala desse outro malfeitor, parece até que ele é crente, mas ele era bandido também, ele era criminoso também, ele era tão malfeitor quanto o outro, ele era tão bandido quanto o outro, mas ao contemplar a cruz, algo diferente acontece no coração desse malfeitor. E esse malfeitor tem duas percepções muito claras. Esse malfeitor tem uma percepção clara de quem ele é. De quem ele é. Ele diz assim para o outro: oh, fica quieto aí, você não sabe do que você está falando. Nós estamos aqui sofrendo a justa punição das nossas ações, porque nós cometemos crime. Perceba que esse malfeitor aqui, esse segundo, ele tem uma percepção clara de quem ele é. Ele tem um entendimento claro de quem ele é e dos pecados que ele cometeu, dos crimes que ele realizou, do que ele de fato merece.
E o que ele merece é a punição, o que ele merece é a morte, o que ele merece é sofrer naquela cruz. E ele tem isso claro à sua vista. E ao contemplar aquela cruz, ele não só tem uma percepção clara de quem ele é, como ele também compreende quem Jesus é. Porque ele diz assim: olha, nós estamos aqui sofrendo a justa condenação pelas nossas ações, mas este nenhum mal fez. Este que está crucificado aqui ao meio de nós, nenhum pecado cometeu, nenhum erro fez. Ele não é bandido, ele não é criminoso, ele é inocente, ele é puro. E não só isso, pelo pedido e oração que esse homem faz, ele entende que está ali o Cristo, está ali o Rei dos Reis, está ali o Senhor dos Senhores. Porque o que ele pede para Jesus é o seguinte: ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. São duas reações diferentes à mesma cruz. E perceba qual é a reação desse segundo malfeitor. Ele consegue entender quem ele é, e ele consegue entender quem é Jesus que está naquela cruz. E quando a percepção da cruz está correta, não há um caminho de exigência, não há um caminho de determinação, não há um caminho em que nós possamos exigir de Deus algo, não há um caminho em que nós possamos exigir de Deus uma prova, uma resposta. Não há um caminho onde tenhamos crédito, não há um caminho em que tenhamos mérito, não há um caminho em que possamos colocar Deus contra a parede, mas o único caminho que nós temos é de clamar pela misericórdia, pela graça e pelo favor de Deus para com as nossas vidas. Então esse segundo malfeitor, ele diz para Jesus: lembra-te de mim. É como se ele estivesse dizendo: olha, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, manifesta graça para com a minha vida. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou um bandido, eu sei que eu sou um criminoso, eu sei que não sou merecedor, eu sei que eu não sou digno, e eu sei que eu estou diante do Rei dos Reis, eu sei que eu estou diante de alguém inocente, puro, exaltado, sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem erro. Por isso eu me humilho e eu peço: tenha misericórdia de mim, lembra de mim quando vieres no teu reino. Você consegue perceber as duas ações completamente diferentes à mesma cruz? A cruz é a mesma, o que está acontecendo ali é a mesma coisa, mas nós temos reações diferentes à mesma cruz. Como você tem reagido à cruz de Cristo? Que tipo de relação você tem tido com Jesus? Será que você ainda olha de uma posição de prepotência, achando que Deus tem que te provar algo? Achando que Deus tem que manifestar algum sinal para que você acredite nele? Será que você que expõe as condições quando Deus te pede alguma coisa? Deus fala com você: olha, quero que você faça isso. E aí você fala: ó, Deus, eu só faço isso se o Senhor fizer isso, 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 isso. Eu só vou se o Senhor cuidar dessa parte aqui. Será que você tem exposto as condições para Deus, pedido sinais de Deus, querendo confirmações de Deus, da sua divindade? Será que você tem se colocado no lugar, na verdade, do Senhor e exigido que Deus te sirva de alguma forma para que você possa dar a Ele algum crédito? Ou será que você tem contemplado a magnitude do que Jesus fez por você? O quão errado nós somos, o quão falho, o quão pecadores e o quão impossibilitado nós estamos de salvação. E diante dessa cruz tão maravilhosa, graciosa, extraordinária, sublime, nós temos que nos humilhar aos pés dessa cruz e dizer: Senhor, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, alcança-me com teu favor, alcança-me com a tua graça, alcança-me com a tua bondade. Qual tem sido a sua reação?
E aí o que acontece aqui nesse dia, queridos, talvez é a maior expressão da graça que nós podemos vislumbrar. Porque Jesus responde imediatamente à oração daqueles segundos. São dois pedidos diferentes. Um é pedido arrogante e não é respondido. O outro pedido que reconhece quem é e quem Jesus é atendido a pronto, no ato. Jesus diz para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo instantaneamente, porque ele creu em Jesus Cristo, ele reconheceu quem Jesus é, e ele foi instantaneamente salvo, perdoado, lavado, remido, santificado. A graça de Deus alcança aquele homem de uma forma sublime, de uma forma extraordinária. E essa manifestação da graça nos ensina de forma muito preciosa. Porque aqui nós aprendemos claramente que a graça não contabiliza os nossos erros do passado. A graça não leva em conta os defeitos, as falhas, os problemas, os crimes que nós cometemos no passado. A graça é um favor imerecido, é uma dádiva da qual nós não somos merecedores, nós não somos dignos de receber, mas que nos alcança gratuitamente, por parte de Deus, como um favor, como um presente do qual não merecemos e não somos dignos de receber. A graça não levou em conta os pecados que esse homem cometeu. Eu volto a falar para você, quando lemos o texto, parece que ele é crente. Ele virou crente, mas ele não era crente ainda. Ele era um bandido, ele era um criminoso. Ele cometeu atrocidades e por isso foi condenado àquele tipo de morte. Mas naquele dia, quando ele se depara com Jesus, com a cruz, a graça de Deus lhe alcança. E a graça de Deus não contabiliza os erros passados desse homem. A graça de Deus não leva em conta as presepadas que ele fez no passado, os erros, os pecados, as posturas erradas, nem mesmo os crimes que ele cometeu. Mas o sangue de Jesus que está sendo derramado naquela cruz, ele é suficiente para perdoar os pecados, para libertar, para justificar, para santificar a vida daquele homem. A graça de Deus faz isso conosco. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender isso, que a graça de Deus que te alcançou não contabiliza os teus erros do passado. Não há uma contabilidade, uma lista dos pecados, erros, falhas que você cometeu. Quem faz isso é o diabo. E é o diabo quem nos acusa, é o diabo quem nos lança no rosto, é o diabo que explora as nossas feridas, das nossas decepções, falhas, pecados e atrocidades que nós cometemos no passado, e ele tenta nos acusar hoje, ele tenta nos travar, ele tenta nos impedir de avançar, mas conforme lá o texto de Hebreus 12 nos ensina, 13 nos ensina que nós devemos, perdão, 12 mesmo, que nós devemos largar todo embaraço, que nós devemos deixar o pecado e todo embaraço e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que avançar olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O autor e o consumador da nossa fé. Então nós não podemos ficar presos aos embaraços, nós não podemos ficar presos às acusações, ao pecado, mas nós precisamos olhar para essa cruz e entender que em Jesus nós somos perdoados, em Jesus nós somos santificados, em Jesus nós somos resgatados, restaurados, santificados, justificados. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, meus irmãos, tudo se fez novo. Você nasceu de novo em Cristo. Isso significa que a graça de Deus não contabiliza o que você fez no passado. Mas essa história desse homem
ele amplia o nosso conceito de graça. Porque é comum nós vermos a graça de Deus alcançando algumas pessoas, e eu vou citar para vocês alguns exemplos. Quando uma mulher foi pega em adultério, eles levam essa mulher até a presença de Jesus, com o objetivo de apedrejá-la por causa dos seus pecados. Jesus vira para aqueles homens e fala assim: ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que acontece nesse episódio é que cada um vai indo embora, porque todos se deparam com o fato de ter pecado. Mas vale lembrar que Jesus não tinha nenhum pecado. E ele teria toda a autoridade para apedrejá-la, vamos dizer assim, segundo o que está sendo dito. Mas o texto nos diz que Jesus se volta para aquela mulher e ele estende sobre ela a sua graça. E ele diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: ó, foram todos embora. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E a mulher, a partir daquele dia, então, tem a sua vida transformada e viverá uma vida sem pecado. Uma outra mulher se encontra com Jesus lá em João 4, no tanque. E Jesus, no tanque não, no poço, né? E Jesus evangeliza aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida promíscua, uma vida de vários relacionamentos. Ela, alcançada pela graça de Jesus naquele dia, ela é transformada e ela vira uma missionária. Ela vai até Samaria e ela começa a ganhar almas para Jesus. Paulo, um perseguidor da igreja, que consentiu inclusive na morte do diácono Estevão, ele é alcançado pela graça de Deus, ele é alcançado pelo perdão de Deus, pelo favor de Deus, e a partir daquele dia ele se transforma no apóstolo dos gentios, e ele produz muito para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você lembra de Zaqueu, um bandido, um coletor de impostos que roubou muita gente? Jesus entra na casa de Zaqueu, ele se converte, e ele começa a dividir as suas riquezas com os pobres, e ele devolve em dobro a todos que ele tinha roubado, ele devolve o dinheiro em dobro. Olha como as pessoas são alcançadas pela graça de Deus, mas aí pela graça de Deus elas produzem uma vida diferente, elas produzem uma vida de benfeitorias, elas produzem uma vida de missão na presença de Deus, vivem uma vida para a glória de Deus. Só que esse ladrão na cruz, ele não teve tempo de descer da cruz, ele não teve tempo de remendar os seus malfeitos, digamos assim. Ele não teve tempo de ganhar uma alma sequer para Jesus, ele não teve tempo de servir a Jesus com as suas habilidades, ele não teve tempo de entregar uma oferta na igreja, ele não teve tempo de cantar uma canção de louvor a Deus, ele não teve tempo de testemunhar ao Senhor em nenhum dos aspectos. Esse homem não produziu nada, ele morreu ali naquele dia. Nós conseguimos às vezes entender a graça muito bem no que tange ela não contabilizar os nossos erros do passado. Mas nós sempre temos dificuldade, e o nosso conceito da graça se limita agora nesse próximo tópico aqui, que é: a graça não contabiliza os teus feitos do futuro. A graça não contabiliza aquilo que você faz, aquilo que você produz para Deus. Nós temos facilidade em entender que a graça não leva em conta os erros que nós cometemos no passado, mas nós temos dificuldade de entender muitas vezes que a graça não contabiliza aquilo que nós ainda faremos para o Senhor. Porque para a gente tem lógica Deus resgatar um homem que vai ser transformado e vai viver para a glória de Deus. Mas aqui, nesse ladrão, nosso conceito de graça ele é ampliado, porque esse ladrão, esse malfeitor, ele não tem tempo de fazer nada para Deus. E aqui Cristo mostrando para nós que a graça também não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer.
A graça não só não contabiliza o que nós fizemos de errado, mas a graça também não depende de você para nada. Para nada. Isso quer dizer, queridos, que você é alcançado pela graça de Deus, que você é salvo, que você é perdoado, que você é lavado, que você é redimido. Não tem a ver com o que você faz para Deus, mas tem a ver com o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não tem a ver com o que você produz, mas tem a ver com o que Jesus já produziu na cruz. Não tem a ver com o que você possa fazer ou realizar, mas tem a ver com Ele, com o que Ele fez, com o que Ele realizou. Ele declara naquela cruz: está consumado, está feito, está resolvido, está solucionado. Então não tem nada que você possa fazer que faça com que você seja salvo. Não tem nada que você possa realizar que aumente essa graça. A graça já foi concedida a nós, através do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É por causa do que Ele fez que você é perdoado, não é por causa do que você faz. É por causa do que Ele fez que você é redimido, que você é restaurado, que você é lavado. A Bíblia diz que quando nós cremos no que Jesus fez na cruz, nós somos feitos filhos de Deus. E aí quando você se transforma em filho de Deus, não tem nada que você possa fazer que te faça mais filho, e não tem nada que você possa não fazer que te faça menos filho. Não existe um termômetro de filho. Eu tenho 3 filhos lá em casa. Não existe um termômetro que a gente coloca assim: olha, não, opa, o Davi obedeceu hoje, ele é mais filho meu do que o Gabriel e a Daniela. Ah, a Daniela desobedeceu? Dani, agora você hoje é menos filha do que o Gabriel e o Davi. Isso não existe, queridos. Mas apesar de não existir, parece que a gente vive assim. A influência religiosa faz com que a gente se sinta mais filho ou menos filho, dependendo das nossas ações. Mas o que Deus está falando para você é o seguinte: aquilo que precisava ser feito, aquilo que precisava ser realizado, para que você se transformasse em filho de Deus, já foi feito na cruz do Calvário. Não tem nada que você possa fazer que te faça mais filho ou menos filho de Deus. Você pode rejeitar essa filiação, mas se você está na casa do Pai, se você já aceitou Cristo na tua vida, você já é filho, e isso independe do que você faz, possa fazer ou venha fazer para o Senhor. Pastor, o senhor está querendo dizer que a gente não precisa fazer nada? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque nós devemos fazer não para ser filho, mas porque somos filhos. Nós temos que fazer não para alcançar a graça, mas porque fomos alcançados pela graça. É diferente, a motivação é outra, queridos. Quando você faz querendo galgar a graça de Deus, de alguma forma você acha que os teus méritos que vão te levar lá. E sem perceber, você está mandando um recado para Jesus, que é o seguinte: Jesus, o teu sacrifício não foi suficiente para me salvar. Eu preciso me endireitar também. É preciso um empenho meu, é preciso uma obra minha. Então nós não fazemos para alcançar o favor, para alcançar a graça. Nós já fomos alcançados pela graça, nós já fomos alcançados pelo favor, e por isso agora nós produzimos frutos para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia fala do fruto do Espírito, por exemplo. O fruto do Espírito não é uma ação externa nossa, mas é uma ação interna do Espírito na nossa vida, que vai ser demonstrada externamente. Se eu tentar fazer as coisas que eu tenho que fazer na força do meu braço, eu não vou conseguir, porque vai ser uma encenação externa de algo que não existe internamente.
Mas se eu for alcançado pela graça, transformado em Cristo Jesus, a obra que o Senhor vai realizar internamente em mim, ela será manifesta através das minhas ações e dos meus comportamentos externos. Nós precisamos entender que a graça de Deus não tem nada, não contabiliza o que nós fizemos. A graça de Deus não contabiliza o que nós ainda faremos, mas a graça de Deus tem a ver não com o que nós fizemos ou faremos, mas tem a ver com o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu vou repetir. A graça de Deus não tem a ver com o que nós fizemos. A graça de Deus não contabiliza o que nós fizemos. A graça de Deus também não contabiliza o que nós ainda faremos, ou o que nós fazemos para o Senhor. Porque a graça de Deus não tem a ver com o que nós fazemos, mas a graça de Deus tem a ver com o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tem tudo a ver com Ele, é o que Ele realizou, é o que Ele conquistou, é o que Ele fez por nós. Então o que aprendemos aqui é que esse crente que teve minutos de vida, ele talvez é o maior doutor da graça que nós poderemos conhecer no céu, porque ele vai nos exemplificar por meio da sua vida claramente. Ele vai dizer: olha, o favor de Deus me alcançou, e não tem a ver com nada com o que eu fiz, porque eu só fiz coisa errada. O favor de Deus me alcançou, e não é porque eu podia fazer algo para Deus, não é porque eu podia realizar muitas coisas para Deus. Eu não tinha nada para dar, eu não tinha nada para oferecer, mas a graça de Deus me alcançou, simplesmente porque Ele me ama. Simplesmente porque Ele me ama. Meus irmãos, Jesus ama você. E Ele te alcança porque Ele te ama. A relação que Ele quer ter contigo é de paternidade. Você é filho, você é filha de Deus. Você não tem que provar algo para o Senhor. E você não precisa exigir que Deus te prove algo. Você precisa apenas entender que Ele é Pai. Eu não vejo os meus filhos preocupados se vai ter café da manhã no outro dia ou não. Eu não vejo eles preocupados com a conta do Wi-Fi. Quisera eu que fosse, né? Um dia vai chegar nessa conta, né? Eu não vejo eles preocupados com a conta de água, de luz. Como é que é lá, Renato? Teu filho pergunta: pai, como é que está aí a conta de luz esse mês, né? Como é que é, né? Eles não se preocupam, porque eles são filhos. Eles sabem que o pai vai prover, queridos. Será que a Bíblia fala algo sobre isso? A Bíblia diz assim lá em Mateus 6: por que vocês andam ansiosos em relação ao que vocês vão comer e vão beber? Por que vocês estão aflitos? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar para vocês. Basta cada dia o seu mal. Não ande aflito, não ande preocupado, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Nós temos um Pai nos céus, queridos, que sabe o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos fazer é olhar para essa cruz e entender que tudo o que era para ser feito já foi feito em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que toda sorte de bênçãos já foi liberada para nós em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós apenas precisamos olhar para essa cruz e entender que o que era para ser feito já foi feito. Pastor, mas e agora? A gente não tem que fazer algo também para a glória de Deus? Temos, mas nós vamos fazer em resposta a essa graça, como resultado dessa graça. E aí não tem peso, não tem dificuldade, não tem dor, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve, e nós temos prazer,
gozo, satisfação em estar com o Pai e fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé junto comigo? Feche seus olhos comigo nessa hora, nós vamos orar a Deus. Mas eu gostaria que, diante dessa oração, você refletisse comigo em relação à relação que você tem tido com Deus. Às vezes sem perceber, por causa desse envolvimento religioso, nós começamos a nos relacionar com Deus mais parecido com o primeiro malfeitor. Nós pedimos: Deus, se Tu está comigo mesmo, me dá uma prova, né? Senhor, se essa promessa é Tua mesmo, prova, né? Faz isso, faz aquilo. Deus, se queres que eu seja usado por Ti, faz assim ou faz assado. Nós pedimos que Deus prove que Ele é Deus. Nós pedimos que Ele prove que é Pai. Nós pedimos que Ele prove que está conosco. Nós nos colocamos numa posição muitas vezes arrogante, prepotente, em que nós exigimos do Senhor e perdemos de vista quem realmente somos. Perdemos de vista quem realmente Ele é. E principalmente perdemos de vista o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque, meu irmão, ainda que você esteja enfrentando uma luta, um problema, uma dificuldade, uma tempestade, se você olhar para a cruz nessa noite, esse seu problema vai diminuir tanto, ele vai ficar tão pequeno. Se você olhar para aquilo que Jesus fez naquela cruz, você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, você vai ser revigorado, você vai ser envolvido pela graça, pelo poder, pela unção. Se você olhar para aquela cruz, você vai lembrar que naquela cruz existe perdão de pecados. Naquela cruz existe libertação. Naquela cruz existe salvação. Naquela cruz nós temos provisão, nós temos sustento. Naquela cruz temos livramento, naquela cruz temos conforto. Naquela cruz temos consolo, naquela cruz temos auxílio. Naquela cruz temos batismo com o Espírito Santo, naquela cruz temos revestimento espiritual, naquela cruz temos capacitação, naquela cruz temos sabedoria, naquela cruz nós somos redimidos, naquela cruz temos acesso à presença de Deus, naquela cruz nosso nome é escrito no livro da vida, naquela cruz nós somos justificados, regenerados, santificados, perdoados. Naquela cruz nós somos salvos e não há mais condenação. Maior é aquele que conosco está do que qualquer problema, do que qualquer luta. Então olhe para Jesus nessa noite e o seu problema ele vai ficar pequeno, o seu problema vai se dissolver. O favor que vem da cruz, a graça que vem da cruz, mais uma vez ela vai te renovar, ela vai te capacitar, ela vai te encher, ela vai te trazer graça, favor, bênção, coisas que você não merece, que você não é digno de receber, mas que em Jesus foi conquistado, em Jesus foi liberado por nós. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos aqui nessa noite. Nós estamos, ó Pai, hoje como aqueles malfeitores olhando para a cruz, contemplando Jesus ali pregado, Senhor, naquele madeiro, sendo inocente, contemplando Jesus ali, o Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso, aquele que tinha poder para dar ordem aos seus anjos, aquele que poderia a qualquer momento acionar a sua autoridade espiritual e sair daquela cruz. Mas apesar disso se fez homem, assumiu a forma humana, sofreu aquela humilhação, sofreu aquela vergonha, mas tudo isso por amor a nós, porque aquela cruz não era dele, mas era nossa.
E ali ele prega naquela cruz o castigo que nos traz a paz. Ali ele prega naquela cruz o nosso pecado. Ali ele prega naquela cruz a nossa condenação. Ali ele leva sobre si a nossa enfermidade. Ali ele leva sobre si as nossas incapacidades, a nossa pequenez, o nosso medo, a nossa vergonha, o nosso temor. E ali naquela cruz ele libera sobre nós novidade de vida. Ele libera vida e vida em abundância. Ele libera cura, libertação, restauração. Ele libera tudo que nós precisamos para viver uma vida extraordinária, meu Deus. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, seja qual for as lutas, os problemas, as dificuldades, ó Pai, que a igreja tem enfrentado, Senhor, nós olhamos para a cruz e entendemos que nela nós somos mais do que vencedores. E por isso, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna do inferno, toda ação diabólica, todo conselho das trevas que se levanta contra o povo que se chama pelo teu nome. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E porque já foi consumado naquela cruz, e porque já foi conquistado naquela cruz, nós declaramos sobre a igreja a cura, nós declaramos sobre a igreja a libertação, nós declaramos sobre a igreja a provisão, o sustento, a bênção no casamento, a bênção na família, a bênção nos filhos, nos filhos dos filhos. Nós declaramos cura, nós declaramos milagre, nós declaramos o batismo com o Espírito Santo, nós declaramos a manifestação dos dons espirituais, nós declaramos a ativação ministerial e profetizamos, Senhor, sobre a tua igreja, a tua graça, a tua bênção, a tua provisão, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos, cante essa canção junto conosco.